Olá amigos da Seja Tem, o Márcio Canta aqui, tudo bem? Hoje eu saí de uma aula e a cabeça ficou fervendo. Mas por que a cabeça ficou fervendo? Porque eu estou vendo que realmente o caminho que eu estou tomando, ele é um caminho sem volta, é um caminho necessário. Porque desenvolver uma metodologia requer colocar tudo aquilo que você estudou de uma forma que você consiga aprender e que você consiga repassar, replicar isso. Eu aprendo muito quando eu estou ensinando. Então hoje eu entrei aqui para isso, para mostrar para vocês algumas coisas que vieram na minha cabeça, que eu já estou para fazer há algum tempo, mas ainda não tinha feito. E hoje eu vou fazer. Então é o seguinte, isso aqui que você está vendo é o troféu de marketing com foco em vendas. Isso aqui que me fez desenvolver toda essa metodologia que eu desenvolvi até agora. Então aqui nós temos entradas inbound, que é atrair as pessoas de forma inbound. Nós temos que definir a persona para quem a gente vai vender. A gente também tem a entrada outbound, a gente vai atrás do cliente, interrompe ele. E a gente tem uma entrada indicação, que essa entrada indicação é gerada aqui embaixo, ó, na área de retenção. Quando você já tem clientes, esses clientes indicam as pessoas. Depois a gente tem a etapa de atração, conversão, relacionamento, venda e análise. Isso aqui é como se fosse um funil, só que a gente não enxerga como um funil, eu enxergo como um troféu, porque aqui embaixo se abre outra aba, outra ala, que a gente chama de base do troféu, onde tem a retenção, venda de upsell, cross-sell, então sell, NPS e CS e pós-venda. Toda essa parte aqui é o que a gente chama aí de troféu de marketing com foco em vendas. Mas o que eu preciso que você entenda é o seguinte: se você não tem isso aqui desenhado na tua empresa, se você não entende como que isso aqui funciona, não adianta nada você ter isso aqui no teu negócio. A inteligência artificial. Por quê? Porque se você acelerar uma Ferrari naquela direção, você vai andar rápido, você vai cumprir um espaço de menos tempo. O problema é, aquela direção lá não é a direção certa, o caminho é para lá. Quanto mais se acelera para lá, mais longe do teu objetivo você tá, porque o caminho era para cá. Então isso me leva a entender o quê? Eu posso usar a inteligência artificial em várias etapas do nosso processo. O problema é entender se a inteligência artificial está com processo, está com estratégia, está com técnica, está com uma coisa desenhada para você fazer na tua empresa. Se isso aqui não tiver desenhado, não adianta nada eu usar a Ferrari, porque a Ferrari só vai me distanciar se eu for no caminho errado. Então o que você precisa fazer? Estruturar a tua empresa primeiro. Nada mudou. A IA chegou, mudou tudo. Não mudou nada. A IA não mudou nada. Continua tudo a mesma coisa. Qualquer pessoa que você for assistir que tem alguma coisa que, um método, uma estratégia, uma coisa modelada, aquilo continua a mesma coisa. O que mudou foi a forma que a inteligência artificial vai impactar naquilo que você já desenhou. Então assim, na área de atração, eu tenho aqui a área de atração, eu estou com a IA agindo na área de atração. Por quê? Porque eu vou fazer um conteúdo hoje, eu uso a inteligência artificial para criar imagem. Eu uso a inteligência artificial para usar os textos. Uso a inteligência artificial para definir a persona. Uso a inteligência artificial para fazer todas as etapas que eu tenho dentro disso aqui. Então eu vou definir uma persona, antes eu tinha que botar no papel, desenhar da persona, escrever, não sei o que, botar num documento tal. Agora não. Agora eu entro, crio um agente, que ele vai dizer quais são as características que eu quero daquela persona, como que eu quero que seja a saída, input, output. E aí no meio eu desenvolvo. A persona tem que ter isso, tem que ter localização, tem que ter idade, tem que ter escolaridade, tem que ter sexo, tal, tudo que eu definir da persona. E depois que eu criei esse agente, eu posso começar por um perfil de cliente ideal, ou posso começar definindo a persona por público-alvo, tanto faz.
Desde que o agente saiba que eu estou falando primeiro sobre o perfil de cliente ideal, depois eu quero que transforme numa persona. Porque tem diferença. Público-alvo, perfil de cliente ideal e persona. Beleza? Mas aí defini a minha persona com a inteligência artificial. Então eu já usei a IA aqui, ó. Depois, na área de inbound, eu vou usar nos softwares, que vai ter ali inteligência artificial. Mas eu vou usar também no conteúdo. Porque se antes eu tinha aqui, inbound marketing, iscas, e essas iscas podiam ser e-book, podia ser infográfico, podia ser um monte de coisa. Só que é como se você pensasse que aquilo era analógico e agora com a IA é digital. Como assim? Antes eu tinha um e-book, o cara tinha que ler o e-book, interpretar o e-book e aplicar o e-book naquilo que ele queria que aquele conteúdo fosse bom para ele. Antes eu tinha um infográfico, você tinha que entender as imagens, o gráfico e tal, não sei o quê. Cada isca dessa digital fazia um tipo de atração para essas pessoas. Um exemplo. Eu fazia ali alguma coisa relacionada a uma isca digital. Só que essa isca digital, para ela surtir resultado, para ela realmente gerar interesse, a pessoa tinha que ler, dedicar, interpretar, papapá e aplicar. Só que agora, no lugar aqui de isca digital, eu tenho um agente. Márcio, o que é um agente? O agente é um ajudante inteligente que sabe tudo que você possa imaginar. E aí você vai e cria esse agente com determinadas funções. Então, ao invés de eu criar um e-book sobre, sei lá, uma coisa que eu quero atrair a pessoa para o meu negócio, eu crio um agente que resolve um problema pontual daquela pessoa. Quando eu criei esse agente, entreguei esse agente para aquela pessoa, mas para eu entregar esse agente para essa pessoa precisa fazer uma conversão, então eu estou usando o agente para converter as pessoas. Quem faz a conversão? São ferramentas. Ferramentas que vão converter aquela pessoa de um prospect para um lead. Então, não mudou nada. O que mudou foi como que eu faço para usar a inteligência artificial em cada uma dessas partes aqui. A mudança não está aqui, a mudança está em como eu uso isso aqui. E é isso que você tem que entender. Hoje, quando eu entrego um agente que já resolve um problema, aquela pessoa vai ficar grata porque ela pegou aquele agente, começou a conversar com ele, ele já deu aquilo que ela precisava, já passou a informação, ela já aplicou aquilo e ela fala, nossa, ela não vai guardar o agente num arquivo para depois ver o agente, igual ela faz com o e-book. Pode ser que aconteça mais para frente, mas agora não. Ela já começa a interagir com esse agente, já conversa com ele, já pergunta, ele já esclarece, ele já traz gráfico, ele traz um monte de informação e tudo isso em tempo real. Aí a pessoa no final já tem um relatório, tem um não sei o que, tem uma entrega, porque eu tenho o input, as entradas, ele precisa saber o que a pessoa precisa, depois ele vai operacionalizar o que ela precisa, que é o que eu criei ali dentro de informação, e no final ele vai vai dar um formulário, vai dar uma dica, vai falar como tem que ser feito tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então a pessoa já usou. Essa usabilidade desses agentes faz com que as pessoas comecem a ter mais credibilidade para comprar um produto ou serviço seu. Porque ela está vendo o resultado, ela está vendo micro resultados que são resolver problemas pontuais. Imagina se você pode chegar para o teu cliente e dar um agente para ele e ele poder ter a tua orientação que está dentro do agente, tempo integral, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ao invés de ele ficar ligando para o teu time de atendimento, ao invés de ele ficar ligando para o teu time de CS, ele vai ali ter um agente que vai explicar a ele tudo que ele tiver dúvida. Aí talvez alguma coisa que ele tenha dúvida que a ferramenta ali não explique, o agente não explique, aí ele vai perguntar para o teu time, ou então vai falar isso numa reunião semanal com o teu time, alguma coisa assim. Então, fazer um onboard, você cria um onboard, essa parte aqui, ó, depois que vendeu, quando você chega aqui na parte de CS, você tem que fazer um onboard. Aí você vai fazer um onboard, você tem uma reunião hoje, aí outra daqui a mais uma semana, outra daqui a mais outra semana. E se o cara tivesse um agente, para ele poder já tirar as dúvidas dele no onboard, o que eu preciso fazer, quais são as coisas que eu preciso fazer, o agente já dá o planejamento de postagem, o agente já fala tudo ali.
Isso é que mudou. Se você já tem o processo, já as estratégias, você tem tudo o mapa desenhado da tua empresa, como que ela funciona, a inteligência artificial chegou para poder te ajudar a ganhar velocidade, ganhar em análise de dados, fazer coisas que o ser humano demora muito tempo para fazer, e ela vai fazer coisas que você faz repetidamente, tudo isso. Então, a gente tem o mesmo processo ainda. O que mudou foi como que essa coisa vai ser feita. Então, a gente já tinha, ó, quando a gente gera essas oportunidades aqui, a gente chama de prospects. Então, tinha um monte de prospects gerados. Eu procurei pessoas, fiz campanha de mídia paga, fiz isso, fiz anúncio orgânico, não sei o quê. Postei no YouTube, postei no Instagram, postei no Facebook, trouxe as pessoas. Ótimo. Prospects. Para que esses prospects virem leads, eu preciso que eles façam uma conversão. Quando ele fizer uma conversão numa ferramenta, ele virou lead. Aí entra o trabalho do SDR, que é o SDR que vai criar um relacionamento com essas pessoas, vai falar com elas, vai entender elas, tá? Só que tem um detalhe agora. Eu tenho um agente que é o SDR. Esse agente vai lá, ao invés de ele atuar como um chatbot, que também poderia ser um SDR, ele vai atuar como um agente. E aí ele vai pegar as informações dessas pessoas. E aí entram aqui as automações. Por que eu tenho que ter uma automação? Porque só o agente, ele vai conversar com a pessoa, vai pegar os dados. Só que tem um detalhe, se for um agente GPT, que é criado no chat GPT, por exemplo, ele não guarda a memória da conversa. Você sabia disso? Ele não guarda a memória da conversa. Se ele não guarda a memória da conversa, como que eu vou saber o que a pessoa respondeu? Aí o que eu preciso fazer? Preciso ligar esse agente a uma ferramenta aqui, por exemplo, de Google Sheet, para que o que esse cara falou aqui fique armazenado dentro da planilha, para que eu possa entender depois o que ele falou e respondeu. E aí eu começo a identificar quem foi que falou, o que ele respondeu e arquivar aquilo na planilha, para eu poder saber o que o cara respondeu, para eu poder ter os dados que o SDR, entre aspas, agente SDR, pegou daquela pessoa. Então as automações já existiam. A diferença é que agora eu posso usar um agente dentro da automação que é gerado por inteligência artificial que responde às pessoas, com toda a inteligência da internet. E é isso que vai mudando. São pequenos pedaços dentro da atuação da internet, dentro da atuação com a inteligência artificial. Então lá a gente tem, ó, os prospects, depois viram leads, que são uma camada menor. Depois de lead para virar cliente, para comprar, para virar comprador, já tem menos pessoas. E aí eu consigo vender. Vendi, eles vão para uma base onde eu tenho aqui um reservatório de clientes, pessoas que continuam comprando, continuam dentro do meu negócio. Se for um negócio SaaS, por exemplo, que é um software a serviço, por exemplo, esses aqui são os usuários da plataforma. E aí esses usuários da plataforma estão ali usando a plataforma. E aonde que está o crescimento? O crescimento, ele pode ser por aqui. Quanto mais lead eu colocar, a probabilidade de aumentar minha venda é maior. Mas ele também pode ser daqui. Ele pode ser aqui, ó. O crescimento pode vir daqui. Por quê? Porque na base, onde eu tenho pessoas comprando de mim, eu posso incentivar essas pessoas a indicarem outras pessoas. Eu posso usar uma inteligência artificial para poder analisar ali quem está mais propenso a me indicar, quem está mais propenso a comprar um outro produto ou serviço. Aí entra essa parte aqui, ó, upsell, cross-sell, downsell, onde eu faço novas vendas para quem já é meu cliente. Então, não mudou a estrutura. O que mudou foi como eu uso a estrutura. Como a inteligência artificial vai interagir na minha estrutura. Isso é que faz a diferença para que eu possa usar a inteligência artificial, e por isso que a inteligência artificial está revolucionando tantas coisas. Porque ela faz as coisas mais rápido. Essa análise, por exemplo, da minha base, se for um humano para fazer isso, ele vai demorar um mês para analisar. A inteligência artificial analisa isso em minutos. Por quê? Porque ela está vendo o comportamento, está interagindo, está
tem inteligências artificiais prontas para agirem nessa base. Aí a gente ganha tempo. Por quê? Porque a inteligência artificial está fazendo a análise dos dados. Ela faz a análise dos dados muito melhor do que o ser humano. E é isso que você tem que entender. Mas se você não tem a estrutura ainda da tua empresa, como que ela funciona, se você não tem ainda a estrutura de como que você usa ferramentas, se você não tem a estrutura de quais as estratégias você usa, se você não tem a estrutura de como que você vai impactar essas pessoas para trazer essas pessoas para o teu negócio, a inteligência artificial não vai te ajudar, porque ela vai acelerar coisas erradas, vai te jogar para aquele lado que a Ferrari foi para lá. Então você tem que ter o que em mente? Primeiro você tem que ter uma estrutura, feijão com arroz, a base do negócio. A base estando pronta, você começa a entender onde que a inteligência artificial pode automatizar processos, onde a inteligência artificial pode fazer com que você tenha ganho de tempo por não fazer tarefas repetidas. Você pode usar a inteligência artificial, os agentes com as automações para fazer o trabalho de que outras pessoas iriam fazer. Você pode usar, ao invés de um SDR, uma inteligência artificial para poder coletar os dados e depois você, com esses dados na mão, você acionar o vendedor. Você pode usar a inteligência artificial para vender para você. Você, usando a inteligência artificial, que é um agente, ele pode levar uma carta de vendas. Não preciso mais de uma carta de vendas dentro de um site, não preciso mais de uma carta de vendas dentro de uma landing page, não preciso mais de uma carta de vendas. O agente faz o papel do vendedor e ele vai estar bem preparado. Por quê? Porque eu posso alimentar esses agentes com aquilo que eu quero que ele fale na venda. Eu posso instruir ele com o que eu quero que ele, como que eu quero que ele conduza a venda. E aí depois no final ele entrega uma carta de vendas ou então entrega um link para comprar em algum lugar. Então em lançamentos, por exemplo, você vai ver cada vez mais agentes vendendo ao invés de ter uma carta de vendas e um agente vendendo um produto ou serviço que aquela pessoa está fazendo num lançamento. E essa venda é uma conversa de chatbot. E ele pode trazer imagem, ele pode trazer vídeo, ele pode trazer tudo. Então a tua visão tem que estar agora que a inteligência artificial veio para acelerar coisas, fazer mais rápido e melhorar as formas com que você tem de contato com o teu cliente. Mas se você não tiver estratégia, se você não tiver um playbook, se você não tiver uma empresa organizada, ela não vai te ajudar. Pode te ajudar em pontos, igual é hoje. Você usa um RD e um CRM e acha que tem um processo de marketing e vendas. Não tem. O processo de marketing e vendas tem muito mais a ver com todo o controle de você ter os dados, analisar os dados, buscar melhoria, entender a taxa de conversão, entender motivo de perda, entender todas essas coisas que você precisa saber para você poder ter um controle, um indicador-chave de performance dentro do teu negócio. Mas agora com a inteligência artificial você consegue fazer coisas que você não conseguiria fazer antes e que era mais engessado. Você já tinha um chatbot para fazer o trabalho do SDR, você já tinha um chatbot para fazer o trabalho do vendedor, se fosse o caso. O problema é que ele só respondia coisas que já estavam pré-formatadas. Se a pessoa perguntasse uma coisa diferente e aquela ferramenta não tivesse preparada, ela ia dizer assim: vou transferir para o meu atendimento humanizado para você ter essa resposta. Só que hoje não. Hoje você não deixa ninguém sem resposta, porque o chatbot com inteligência artificial, ele usa tudo que ele tem de conhecimento de toda a rede de internet e busca respostas para aquela pergunta que aquela pessoa fez. Você não precisa pedir para a pessoa, marque 1, 2 ou 3 ou 4, marque A, B, C ou D. Ele vai conversando, linguagem natural. A inteligência artificial entende linguagem natural. E você falando de forma natural é a mesma coisa que você estivesse conversando com uma pessoa muito inteligente preparada para te vender. Você entra numa empresa hoje, ela tem 10 mil itens. Você acha que o vendedor tem de cor como que funcionam esses 10 mil itens? Não tem. Mas se você educar a inteligência artificial, ela tem. E ela tem a resposta para todos os itens da tua loja, independente se é 1, 10, 100 mil, 2 ou 1 milhão. Ela tem, porque ela foi educada para isso. E é isso que você precisa entender, a diferença entre você usar a inteligência artificial com sabedoria e se você não tem processo, não adianta querer usar a inteligência artificial, você está pulando etapa. Organiza primeiro a tua empresa para depois você ver onde que a inteligência artificial pode acelerar processo, pode fazer com que você ganhe tempo, pode fazer com que você
ganhe produtividade, e é isso que vai fazer você ter resultado no digital. É isso que eu falo sempre aqui. Sempre falei a mesma coisa. A diferença é que agora a gente tem uma inteligência artificial para ajudar a gente a algumas etapas desse processo. E onde que está a melhor forma de você crescer? Ela está, sempre eu falei isso, ela está aqui, ó, onde você tem os teus clientes da tua base. Porque os teus clientes da tua base, eles podem transformar a tua empresa indicando, comprando novos produtos, serviços, e esses caras já são seus clientes. O CAC, custo de aquisição de cliente, é 0. Já falei isso aqui 100.000 vezes. Mas por que eu entendo que é dessa forma que você pode crescer a sua empresa? Porque nem sempre você precisa estar olhando só para aqui. Mídia paga, trazer lead novo e não sei o quê. E por que você não vende para o cliente que já está na tua base? A diferença agora é que eu uso inteligência artificial para me ajudar a entender como que essa base está funcionando. Como que eu posso fazer o crescimento através dessa base de leads ali. Não mudou nada. A única coisa que mudou foi, agora eu tenho uma forma mais inteligente de falar com os meus clientes, de analisar os meus negócios, de entender os pontos de melhoria. A análise de dados, ela tanto é para quem está ali na base, quanto ela é para o processo que eu fiz. Entender se as taxas de conversão podem ser melhoradas, por que a pessoa não está passando daquela etapa. Melhorando a taxa de conversão, aumenta também a quantidade de vendas. E é isso que eu falo o tempo todo para vocês. E agora eu tenho uma novidade. Eu peguei toda essa metodologia, tudo isso que está aqui, usei o agente, a inteligência artificial, para criar uma forma que você consegue ter todo esse conhecimento aqui na palma da tua mão, dentro do teu telefone, dentro de um agente. O agente chama Mentor Dashboard Inteligente e eu abri as vendas dele hoje. Você querendo comprar esse agente para você ter uma visão dessa aqui, para você montar teu processo de marketing, vendas e retenção, você vai gastar R$ 297 à vista para ter acesso a 6 meses desse agente e ainda vai ganhar um curso Small Business para entender como que a metodologia Dashboard funciona. Então, se você gostou desse vídeo aí, manda a palavra para mim, agente, e eu vou mandar para você o link para você comprar essa mentoria, para você fazer parte disso com a gente e você entender como que você usa esse agente para poder montar aí o teu processo de marketing, vendas e retenção e entender como que você pode melhorar a tua empresa e como que você pode fazer com que a tua empresa tenha mais vendas. E com isso, você vai ter a minha cabeça, o meu pensamento, a minha metodologia dentro de um agente que vai estar no teu bolso. 24 horas por dia, basta você pegar ele e escrever o que você quer fazer e ele vai te ajudar a fazer. Beleza? Você falou com o Márcio Canto, um abraço, seja feliz, sucesso!